Vamos lá, quadro apagado. Vamos agora trabalhar o processo ou os processos de eletrização. Primeiro, o que é eletrizar um corpo? Eletrizar um corpo é tirá-lo do seu estado eletricamente neutro e passar para o seu estado eletricamente ativo, deixá-lo eletrizado. É pegar um corpo com carga zero e deixar esse corpo com carga diferente de zero. Vamos lá. Quando eu pego um corpo eletricamente neutro, ele tem uma certa quantidade de cargas positivas referente aos seus prótons e uma quantidade idêntica, aqui eu estou simbolizando mais 4 positivas e mais 4 negativas. Essa quantidade de cargas, 1 milhão de cargas positivas, 1 milhão de cargas negativas, me dá um Qzão igual a zero. Por quê? Quantidades iguais. Legal? Vamos lembrar de novo lá do nosso modelinho. No nosso modelo, nós temos no núcleo, nosso modelo atômico, né? No núcleo, cargas positivas e orbitando esse núcleo, cargas o quê? Negativas, certo? Essas cargas que estão no núcleo, a força que as mantém presas ao núcleo é uma força muito, muito, muito superior do que a força que é utilizada para segurar esses elétrons no átomo. Legal? Então, se existe alguma possibilidade desse corpo alterar o número de prótons em relação ao número de elétrons, é ou perdendo ou ganhando cargas negativas. Então, o nosso primeiro princípio importante aqui é o seguinte, detalhe muito importante. Se eu vou pegar um corpo neutro e tornar esse corpo eletrizado, eu não vou mexer na quantidade de cargas positivas que esse corpo tem. Se ele tem 4 cargas positivas, ele vai continuar com 4 cargas positivas, porque essas cargas estão presas, muito bem presas ao núcleo. Se eu fizer alguma coisa, conseguir de alguma forma alterar, né, a igualdade, ou seja, acabar com essa igualdade, eu estou ou retirando ou colocando cargas o quê? Negativas. Essas cargas saem ou essas cargas entram. Então vamos supor que eu tire elétrons, para ficar fácil aqui esse primeiro modelo, que eu consiga por um motivo qualquer, por uma maneira qualquer, um modo qualquer, um método qualquer, tirar um elétron. Se eu tirar um elétron, esse corpo passou a ter uma carga positiva em excesso. Então a carga que era zero desse corpo aqui passa a ser uma carga igual a quanto? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse corpo todo passa a ter a carga de um próton a mais. Tudo bem, galera? Beleza? Se por acaso eu conseguisse tirar 2 elétrons desse corpo, tirei 2 elétrons, então tirei esse outro aqui também. Aí qual seria a carga desse corpo? A carga desse corpo passaria a ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs vezes 2. Porque agora ele tem 2 prótons a mais. Então, se eu multiplicar por 1 aqui em cima, não vai alterar nada. Então, você entende o seguinte, a partir do momento que eu vou eletrizando o corpo, eu começo a ter a quantidade de cargas equivalente a esse corpo pelo número de prótons em excesso. Ou, se eu conseguisse colocar elétrons, o número de elétrons em excesso. Então, como é que eu calculo a partir de agora a carga elétrica de um corpo? A carga elétrica de um corpo, de uma maneira bem rápida para você desenvolver isso nos exercícios, vai ser calculado por Q igual a N vezes E, onde esse N é o número de quê? De elétrons ou prótons, tá? A mais em excesso. E o Ezinho é a carga elétrica fundamental, a carga elétrica elementar, que sempre vai valer, vamos pecar pelo excesso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu coloco assim, eu estou colocando em modo. Se são elétrons, negativo. Se
Se são prótons, cargas positivas. Então, a carga de um corpo pode ser mais, vamos pegar essa daqui, mais 3,2 vezes 10 a menos 19 se eu tirei 2 elétrons. Ou menos 3,2 vezes 10 a menos 19 se eu coloquei 2 elétrons. Legal, galera? Então, fazer isso é criar os processos de eletrização. Então, o que é eletrização? O que é eletrizar um corpo? Tirar ou colocar elétrons desse corpo. E a partir disso, esse corpo fica com uma carga elétrica que nós começamos a calcular a partir daqui. Tranquilo?